é Thiago, a gente está resolvendo aqui o exercício do capítulo 3, exercício 1. O exercício 1 fala, na espira da figura 3.4a, essa figura aqui, o campo magnético varia de 0 a 0.5 Tesla em 10 milissegundos. Calcule o valor da fé induzida na espira e a corrente que circula por ela, sabendo que a espira tem um raio de 10 centímetros e é feita de um fio de cobre de 4 milímetros de diâmetro. Bom, então a gente pegando os dados do exercício, a gente tem que o campo magnético inicial é 0, e ele vai aumentando até um valor de 0,5 Tesla. A variação do tempo nosso é de 10 milissegundos, e aqui o raio da espira de 10 centímetros. No caso, então, nós vamos aplicar a lei de Faraday, né? A φ igual a menos a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. A gente tem aqui fluxo aumentando para cima, aumentando o campo magnético aumentando ao longo da espira, né? Atravessando a espira. Eu colocando aqui o dedo no sentido da área que eu convenciono, eu tenho que o fluxo positivo, porque está paralelo com o vetor área. Eu tenho a variação do fluxo positiva também, porque o campo magnético aumenta. Então, pela regra da mão direita, a corrente deveria estar nesse sentido aqui. Mas como, devido ao sinal negativo, eu tenho uma inversão no sentido da corrente. Então ela está no sentido contrário da regra da mão direita. Certo? Fazendo o cálculo aqui do fluxo, nós temos que o fluxo é B escalar A. Então nós vamos pegar essa forma integral aqui e aplicar na equação de Faraday. Então eu pego no lugar do fluxo magnético, eu coloco B escalar dA, derivada em relação ao tempo. Essa derivada total aqui, ela passa como derivada parcial para dentro da integral. Tratando essa parte aqui, eu tenho que essa derivada é igual à variação do campo magnético em relação ao tempo. A variação do campo magnético em relação ao tempo, então, vai dar 50. 50 o quê? 50 Tesla por segundo. Fazendo o cálculo agora da φ, eu tenho que a φ igual a menos 50 dA. Eu tiro 50, que é a constante na integral. Integral de dA é A. A área da espira, uma espira circular, πr², onde o R vai ser 10 centímetros, né? 10 centímetros ao quadrado vezes π vezes 50. Então a gente tem que a nossa φ vai dar menos 1,57 volts. Segunda parte do nosso exercício pede para encontrar a corrente. Para encontrar a corrente eu preciso achar a resistência da espira. Eu tenho aqui o raio da seção transversal do fio de cobre 2 milímetros e a resistividade do cobre 1,69 vezes 10 a menos 8. Resistência. Resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Fazendo os cálculos, eu tenho aqui o comprimento 2π Rão, né, o R da espira, sobre a área, π R², que é o R da seção transversal. Fazendo todos os cálculos, jogando os dados, nós chegamos na resistência de 8,45 vezes 10 a menos 4 ohms. Jogando na lei de Ohm, φ igual a resistência vezes corrente. Isolando a corrente, eu tenho φ sobre a resistência. Jogando o resultado que a gente encontrou na primeira conta, 1,57 dividido por 8,45 vezes 10 a menos 4, nós chegamos à corrente de 1.858 amperes. E aí, pessoal, a gente terminou aqui o primeiro exercício da nossa lista. Olá, pessoal, meu nome é Thiago, a gente está resolvendo aqui a questão 2, do capítulo 3 da nossa lista. Questão 2. Supondo que na figura 3.6, que são esses dois gráficos aqui no quadro, representa a variação do fluxo e da φ resultante em uma bobina de 100 espiras. Determine a amplitude da φ induzida para o fluxo máximo de 0,1 Weber e período de 100 milissegundos. Certo? A gente tem aqui o comportamento do fluxo nessa bobina que está exposta a um campo magnético e aqui a DDP que a gente obtém com essa variação do fluxo magnético nessa bobina. Aplicando a lei de Faraday, nós vamos determinar aí essa amplitude aqui para esse valor de fluxo máximo. Ok? Então, primeiramente, a gente vai fazer
a gente tem que encontrar aqui a equação do fluxo em função do tempo. Nós temos aqui, considerando aqui primeiro essa reta, que é a reta onde ele sai do ponto zero até alcançar a amplitude. Nós temos que esse lado aqui do triângulo vale o fluxo máximo. E essa parte aqui, T sobre 4. Escrevendo aqui a equação de primeiro grau, nós vamos ter que esse coeficiente angular aqui vai ser o fluxo máximo sobre o T sobre 4. Então, nós voltando aqui para a nossa equação, nós temos que φ em função de T, fluxo máximo dividido por T sobre 4 vezes T, variando em função do tempo. Tanto é que se a gente jogar aqui T sobre 4, aqui vai dar T sobre 4 e vai simplificar com esse de baixo, sendo que o nosso fluxo no ponto A, no ponto T sobre 4 vai ser fluxo máximo. Então, a nossa equação está correta. Aplicando essa função na nossa lei de Faraday, nós temos que menos n derivada em função do tempo da nosso φ em função de t. Como o nosso φ em função de t é uma constante multiplicada por t, a derivada vai dar a própria constante. Então nós temos que a φ induzida vai ser menos n φ máximo sobre t sobre 4. Aplicando aqui, jogando os dados, aqui o 4 vai para cima, né? Divisão de fração. Jogando os dados, nós temos 100 quantidade de espiras, o 4 da nossa equação, fluxo máximo 0,1 e o período 100 milissegundos, 100 vezes 10 a menos 3, chegando ao resultado de menos 400 volts. E aí a gente chega ao final da nossa segunda questão do capítulo 3. Vai por tudo junto, os livros? Certo. Então, resolvendo aqui a questão 3, nosso capítulo 3, ela diz o seguinte: a figura 3.11 mostra a espira de comprimento L igual a 40 centímetros. Essa aqui se desloca com a velocidade V constante, através de uma região de campo magnético B igual a 0,2 Tesla. Determine a velocidade de deslocamento que resulta na φ induzida de 50 volts na espira. E a segunda pergunta é: qual a força desse condutor lateral, comprimento L sobre 2, da espira? E considere que a espira tem uma resistência de 0,5 ohms. Faça um gráfico do fluxo e da φ resultante em função da distância de deslocamento. Certo, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a velocidade, essa velocidade B, para produzir uma φ de 50 volts. Utilizando aqui a lei de Faraday, φ igual a menos a derivada do fluxo em relação ao tempo, nós vamos pegar essa definição de fluxo e jogar aqui na derivada. Definição de fluxo, integral de B escalar dA. Certo? Nós pegamos essa derivada e jogando para dentro da integral, nós vamos ter que D, abre parênteses, B vezes dA sobre dt, fecha parênteses. Essa integral aqui vai dar resultado esse que está dentro desse D diferencial aqui. Então, ele sai para a integral. Então, a nossa φ vai ser igual a menos B vezes dA dt. Agora, nós vamos determinar esse dA dt. A área aqui, que entra na região de campo magnético, é igual a essa lateral aqui, que é o L sobre 2, vezes o x, que é um x que da parte da espira que está dentro do campo magnético. Então, nós temos a área igual a L sobre 2 vezes x. Então, derivando em função do tempo, nós temos dA dt igual a L sobre 2 dx dt. Ok? O que é o dx dt? É a velocidade. Então, nós temos que o dA dt é igual a L sobre 2 vezes v. Ok? Então, voltando aqui para a nossa lei de Ampère, de Faraday, nós temos que a φ é igual a menos B vezes L sobre 2 vezes V. Isolando a velocidade, nós temos que V igual a 2 vezes a φ dividido por V vezes L. Jogando os dados, 2, 50 volts, 0,2 Tesla e 0,4 metros. Nós temos que a velocidade é igual a 1.250 metros por segundo. Ok? Agora, terminando a força do fio. Nós temos aqui a corrente I, que é a corrente gerada pela φ de 50 volts. 50 volts, exatamente. O comprimento L
campo magnético B. Como a gente tem que a distância, o ângulo entre esses dois é 90 graus, nós jogando pelo módulo aqui dessa equação aqui, nós temos ILB seno de 90 graus, que vai dar ILB, porque o seno de 90 graus é igual a 1. Para determinar o I, nós vamos usar a lei de Ohm. Φ é igual a R vezes I. Isolando o I, vai dar Φ sobre R, que é igual a 50 dividido por 0,5, que é a resistência dada pelo exercício. Vai dar igual a 100 amperes. Voltando nessa equação aqui, jogando os valores, nós temos 100 amperes vezes o 0,2 metros vezes o 0,2 Tesla, que vai dar igual a 4 newtons. Pessoal, agora para a gente montar o gráfico do exercício, do fluxo em função da distância que a espira anda ao longo do campo magnético e do comportamento dessa Φ ao longo do deslocamento da espira no campo magnético. Então aqui primeiro a gente vai determinar a função do fluxo em função do comprimento. A gente parte da definição B escalar dA, que é igual a B, a gente tira o B que ele é constante, né? A única coisa que varia ali é a área, integral de dA. O dA, ele é dado por essa expressão aqui, L sobre 2 dx, certo? E a gente tem aqui o lado da espira vezes o dx, que é o tanto que é o elemento infinitesimal de comprimento aqui ao longo da velocidade. Então a integral de L sobre 2 dx vai dar o B, que é o constante que saiu da integral, L sobre 2x. O fluxo máximo vai ser quando a espira estiver toda dentro do campo magnético. Então, o meu x vai valer L. De modo que o meu fluxo máximo vai ser BL quadrado sobre 2. Então, eu pego aqui o valor do B, 0,2 Tesla, o L, 0,4 metros ao quadrado, dividido por 2. Sendo que o fluxo máximo vai ser 0,016 Weber. Aqui construindo, então, o meu gráfico, eu tenho que o fluxo parte do zero, quando a espira está toda do lado de fora do campo magnético. À medida que ela vai entrando, o fluxo vai subindo até atingir o valor máximo, quando ela está toda imersa no campo magnético, com o comprimento x igual a L. E aqui o gráfico da Φ. Quando a espira está entrando no campo magnético, a gente tem aqui que a Φ é negativa, que ela está ao contrário. E à medida que ela vai saindo, a Φ fica positiva. E aí a gente termina o exercício 3 do capítulo 3.